Fala pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu gosto bastante de ler, mas eu só leio livros de histórias reais e a maioria de montanhismo. Então hoje eu vou fazer uma lista dos meus 5 livros favoritos. Eu vou fazer uma sinopse bem pequenininha de cada um, só para dar vontade de ler, mas não vou contar a história do livro. Quem ficar até o final, aí vai receber uma surpresa. Então, em quinto lugar, eu escolhi Tocando Vazio, de Joe Simpson. Conta a história dele, do Simon Yates, no Ciula Grande, que é uma montanha aqui no Peru, na Cordilheira Waiwash. O Joe cai perto do cume, eles chegam ao cume por uma via nova, super difícil, e começam a descer pelo outro lado. Como ele está com a perna quebrada, o Simon vai descendo ele com a corda, desce 50 metros, anda, desce 50 metros, anda. E vai ficando noite, escuro, o Joe cai no vazio e fica pendurado. E o Simon não aguenta mais segurar e corta a corda. E o que conta aqui no livro é a história do que acontece depois disso. Tem um filme que deu origem à série Sobrevivi, do Discovery Channel, que conta essa história e que é bastante interessante. Vale a pena. Em quarto lugar, eu escolhi Annapurna, do Maurice Sorg. Conta a história da montanha de mesmo nome, Annapurna, que é um dos 14 e 8 mil. É muito interessante porque, para mim, essa é a época de ouro do montanhismo. Eles não tinham mapa, eles não sabiam o caminho, então eles tiveram que, antes de escalar a montanha, já tiveram vários desafios, que era carregar tudo, a expedição gigantesca, achar o melhor caminho para a montanha, achar a via da montanha, conseguir escalar. Foi o primeiro 8 mil a ser escalado. Nessa expedição também estava o Lachenal e o Lionel Terray. E uma curiosidade é que o Maurice Sorg perdeu todos os dedos congelados e esse livro foi ditado para poder ser escrito. Em terceiro lugar, K2, Vida e Morte na Montanha Mais Perigosa do Mundo, do Ed Viestros. Não gosto desse título, Vida e Morte e tal, mas o livro é muito bom. É um livro de histórias e um livro histórico. Ele conta várias gerações de escaladores, de alpinistas no K2, desde a descoberta, da exploração, as escaladas, as novas aventuras. É um livro muito legal e é um livro que, mesmo pessoas que não têm grande relação com o montanhismo, acabam gostando e se interessando. É um livro bem legal. Em segundo lugar, Fantasmas do Everest. Esse livro, eu lembro quando eu li, eu fiquei até arrepiado, porque a história é sensacional. É a história do Mallory e do Irvine, que eventualmente podem ter chegado ao cume do Everest em 1924. Então, bem antes do Sir Edmund Hillary e do Tenzing Norgay. Mas eles nunca voltaram, né? E eu já li esse livro 3 vezes, e mesmo sabendo o final, cada vez que eu leio, eu sempre fico com a esperança, eu vou descobrir que eles chegaram antes, mesmo sabendo que não dá para mudar o livro. Mas há ainda a possibilidade de um dia descobrirem que eles chegaram antes. Eles tinham uma máquina fotográfica que nunca foi encontrada. Na época desse livro, eles tinham achado o corpo do Mallory. Agora, o ano passado, eles acharam um pé do Irvine. Então, talvez, com o de gelo, infelizmente, que está acontecendo nas montanhas, talvez um dia achem a máquina fotográfica. O livro eles tentam falar assim, vamos provar que eles não chegaram. E eles não conseguem provar que eles não chegaram. Também não provam que eles chegaram, mas fiquem abertos e há possibilidade. Em primeiro lugar, para mim, disparado, de longe, não tem nada parecido na leitura de montanha, Os Conquistadores do Inútil, do Lionel Terray. Esse livro é muito bonito, ele conta a história do Terray desde a sua adolescência rebelde, a sua falta de interesse pelos estudos, a descoberta do montanhismo, quando ele começou a escalar as pequenas montanhas dos Alpes, até as grandes montanhas dos Alpes, e as expedições no Annapurna, Fitzroy, Makalu, Eiger, a relação dele com os principais parceiros, de escalada, que era o Gaston Rebuffat e o Luiz Lachenal, que também estavam no Annapurna, E o incrível é que o Lionel, além de um grande montanhista, é um baita de um escritor. O livro é muito bonito, escrito de uma maneira apaixonada, poética, é muito legal. Eu tenho uma lista de frases que qualquer dia desses eu vou mandar para vocês. E a maior parte das frases que eu coleciono lá são deste livro. Aqui eu tenho uma edição dupla,
O livro foi dividido em duas partes, era o que a gente tinha na época, a gente comprava sob encomenda na FNAC. Esses aqui são escritos em português de Portugal. Hoje aí vocês encontram fácil para o Kindle e barato. A última vez que eu vi acho que estava R$8. Eu vou dar dois extras aqui. Um é No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer. Não é o meu livro favorito de monteísmo, talvez não esteja nem entre os meus 10 favoritos, mas é um livro que eu sempre recomendo para quem não sabe o que é escalada em alta montanha, como o primeiro livro a ser lido. Ele é muito bem escrito, ele é um livro muito didático, ele explica exatamente como funciona uma escalada de alta montanha, porque quem vai direto para um livro, por exemplo, como esse aqui, às vezes não entende exatamente como funciona o período de aclimatação, subir da montanha, descer da montanha, como tudo isso funciona. E esse livro ele explica de uma maneira muito clara, muito didática. O Krakauer é jornalista, ele escreveu para revistas, então eu recomendo que esse seja o primeiro livro a ler. E, embora não seja o meu livro favorito, esse livro, depois que você lê 1/3 dele, você não consegue mais parar. É aquele livro que você lê em 2, 3 dias, porque essa é uma leitura fácil e muito interessante. E o outro bônus é um livro que não é de montanhismo, mas também é um livro muito legal, que chama Endurance. Esse aqui que eu tenho é da Caroline Alexander. Endurance é o nome do barco, do Ernest Shackleton, que ele foi para o Polo Sul. E o barco ficou preso no gelo. E lá eles passaram quase 2 anos, né? E existem vários livros que contam essa mesma história. Existe um livro escrito pelo próprio Shackleton. Nossa, em português tem pelo menos mais uns 2 ou 3. Mas esse eu estou indicando porque assim, esse é um livro fácil de ler, é muito interessante, muito bem explicado. E ele é um livro bonito porque ele tem as fotos originais. Então é aquele livro bonito de você ter na sua estante, de você olhar, de você mostrar para os outros. E a história, para mim, assim, história de exploração e de sobrevivência, é de longe a história mais épica. Tá bom? Então essa é a minha lista. E a surpresa. Quem pedir nos comentários, eu mando um PDF com a lista de todos os livros que eu tenho. E eu tenho bastante livros de montanhismo aqui. Eu vou pôr só os livros que são editados em português e que existem disponíveis. Alguns são mais fáceis de achar, alguns mais difíceis, mas todos são livros que tem no Brasil. Tem uma sinopse, tem uma nota minha, tem algumas anotações minhas de cada livro. É legal. Valeu!